gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar o meu relato de parto. Eu planejei por muito tempo como seria o meu parto, as coisas que eu ia levar, como é que ia funcionar, mas eu quero dizer que nesse momento não adianta a gente planejar nada. A gente até pode estudar, se planejar como vai ser o parto normal e a cesárea, que na hora mesmo as coisas às vezes fogem do controle da gente. E que na hora que acontece, tu nem se dá conta de tudo que tu planejou, de tudo que tu pensou para aquele momento. Eu tinha muito medo da cesárea. Desde que eu sei que uma mulher corta a barriga para ter um bebê, eu tenho esse medo. E eu tinha muito medo de pensar que eu seria essa mulher, eu não queria de jeito nenhum. Eu acreditava, no fundo, que eu ia ter parto normal, até o último momento, sabe? Eu ia tentar de todas as maneiras possíveis. Eu ganhei o Bernardo de 40 semanas e 3 dias. Eu esperei até o último minuto, porque eu queria ter parto normal e eu também queria que ele nascesse no tempo dele, no dia que ele quisesse. Eu fui acompanhando na última semana ali, 39 semanas, 40 semanas, fazendo vários exames para ver se os batimentos e as contrações estava tudo ok. Sempre deu tudo certo nos exames dele, do coração, das contrações e também os meus. Toda essa questão tava tudo certo, então não tinha nada que se preocupar. Só realmente a pressão por estar chegando a data, digamos, e ele não ter nascido ainda. Nas últimas semanas eu fiquei muito estressada, me senti muito pressionada, fiquei muito frustrada, porque parece que não nascia nunca e todo mundo botava essa pressão em cima de mim que ele tinha que nascer, que eu tinha que fazer cesárea. Eu escutei muita coisa que eu não gostaria de ter escutado. Eu esperei até o último minuto por mim e por ele. Não foi como eu queria da minha parte, mas da dele foi. E eu fui consultar num hospital aqui da cidade para fazer os exames aqueles de rotina e eles falaram que eu tava parindo, que eu ia parir logo, não sei o que. E eu falei pra minha médica, ela disse, vai monitorando e vai me avisando. E assim a gente ficou dia 20 e dia 21 de outubro monitorando e cada pouco eu ligava pra ela, falava o que eu tava sentindo, o que tava acontecendo. E aí não evoluiu. E daí ela falou, tem alguma coisa estranha, vem aqui que eu te examino. Aí ela examinou e disse que não tinha dilatação nenhuma. Eles me falaram no hospital que tinha, fizeram o exame de toque, mas na verdade não tinha, que não tava com os sintomas de parto realmente, como eles me relataram e como eu relatei pra minha médica, que foi quem fez a cesárea e quem me acompanhou a gestação toda. Então foi tipo um alarme falso, que eu contei pra família toda, os amigos e tal, todo mundo na expectativa lá pelo dia 20 de outubro, e nada aconteceu, dia 21 também não, e daí a gente tava achando que tava estranho, que tinha alguma coisa errada, porque no hospital falaram que eu tava parindo, e na verdade eu não tava. Então a gente voltou a estaca zero. Aí no dia 21, que foi quando meus pais vieram, eu tava sentindo muita contração, assim, eu tava marcando no aplicativo, não tava muito espaçado de tempo e estavam durando mais ou menos o mesmo tempo entre elas e o tempo que elas duravam também. Aí eu nem quis alarmar, nem quis falar pra ninguém porque eu já tava alarmando fazia uns dias e daí naquele dia eu passei o dia inteiro com contração, com dor, com desconforto, senti uma pressão lá embaixo, sabe? E eu achava que a qualquer momento eu ia ganhar, ou que aquilo já era as contrações do parto mesmo, da hora do parto. Mas aí no dia 22 de outubro, que foi o dia que o Bernardo nasceu, eu acordei umas 6 horas da manhã, eu tava com muita vontade de fazer cocô. É uma sensação que eu queria fazer cocô, só que não era. Quando eu fui no banheiro, o tampão saiu e todo o tempo, quando eu, assim, tava no período já de ganhar o Bernardo, eu pensava, isso é o tampão, nunca era. Veio muita coisa, muito sangue, uma clara de ovo, bastante grande. Eu avisei a minha médica, ela falou, vem pro hospital, vamos avaliar, tu já tá em trabalho de parto. Eu tava com muita contração, eu gritava de dor dentro de casa. Eu lembro que eu tomei café pra não ir com o estômago vazio. O bom é que foi de manhã cedo o parto e eu não tinha tomado um café decente, porque eu comi o leite com Nescau e uma cueca virada, gente, e eu vomitei lá no hospital o leite com Nescau e a cueca virada. E daí dava uma contração e dava outra e eu parava de comer até às 7 horas, que foi a hora que a gente chegou no hospital. O hospital é uns 15 minutos daqui, foi no hospital de Sapiranga, a gente mora em Novo Hamburgo, porque a médica atende lá pelo nosso convênio, então teve que ser assim. E aí eu fui a estrada inteira com contração, eu sentia muita dor, eu sentia dor nas costas e no fundo da barriga. Era tipo uma cólica menstrual, só que 1000 vezes pior. Parecia que tava me abrindo por dentro, uma dor insuportável. Eu tenho a impressão que se fosse pior a dor, se ficasse pior, eu ia morrer. Eu não sei se eu aguentaria, sabe? Eu tinha previsto na minha cabeça que se eu não conseguisse parto normal, eu ia tentar induzir pra ver se dilatava mais e conseguisse o parto normal sem ter que ir pra cesárea. Eu tinha na minha cabeça, mas na hora eu não ia induzir, se tivesse a opção. Então a gente chegou no hospital, eu vomitei 2 vezes, uma delas foi quando eu cheguei, eu vomitei e tive diarreia, foi tudo junto, assim, não deu quase tempo de chegar no banheiro. Eu gritava de dor, eu me jogava no chão de dor, gente, pra vocês terem noção. Eu falei pro meu marido que em momento algum era pra ele deixar eu fazer cesárea, porque eu não queria, e eu falei, eu vou sentir tanta dor que eu sei, eu me conheço e eu vou pedir cesárea, não deixa eu pedir. Aí na hora eu falei pra ele, eu quero cesárea. E daí ele falou, não, tu falou que era pra te avisar, então eu não vou te deixar. Mas ele falou brincando, obviamente que ele iria respeitar a minha decisão, independente de qual fosse. Naquele momento eu já
sabia que eu queria cesárea. Antes de mais nada, depois de falar tudo isso, eu quero dizer que não é pra você se basear em quem tá grávida ou pretende engravidar, porque cada pessoa é uma pessoa, cada parto é um parto. Às vezes a mesma pessoa tem 2 partos diferentes, cesárea e parto normal, um é traumatizante, o outro não é. Ou tem 3, 4 filhos e nenhum é traumatizante. Então não se baseiem pela minha vida, pelo que aconteceu comigo. Eu achei que ia ser ruim, mas foi bem pior do que eu pensei. Me traumatizou, digamos assim, um pouco. A gente foi pra sala da médica, e aí lá dentro ela me examinou e disse que não tinha dilatação, tinha tipo 2 dedos de dilatação. O bebê tava super alto, ele tava aqui assim, gente, ó. Ela disse, não vai nascer de parto normal, tipo, não tem muita brecha assim, sabe, pelo que ela examinou. Eu nem tava mais cogitando induzir, eu só falei pra ela, vamos fazer a cesárea, e ela falou, vamos fazer a cesárea. E nisso me deu uma ânsia de vômito muito forte. Eu fui pro banheirinho da sala dela, vomitei, e no que eu vomitei, estourou a bolsa. Na hora que estourou a bolsa, a gente viu que tinha mecônio, que é o cocô do bebê, bem dizer, e a gente sabe que não pode acontecer isso. Até pode, mas não deve. No nosso caso aconteceu, não deu nada de errado, mas poderia ter dado, ainda bem que não deu. Mas daí, tipo assim, parece que tudo se encaminhou, sabe? O horário da gente chegar no hospital, o horário que a médica chegou, a questão que eu tava sem calça na hora que eu vomitei, isso fez com que o líquido saísse inteiro de uma vez e deu pra ver que tinha o mecônio. Talvez se eu tivesse de calça, alguma coisa assim, não ia dar pra ver, a gente ia tentar induzir, ia ficar naquela e ia dar alguma coisa. Então, isso resumido pra vocês, mas parece que todos os detalhes Deus cuidou e preparou pra que desse certinho, sabe? Nesse momento que ela falou que tinha um mecônio, que tinha que ir pra cesárea de emergência, eu me desesperei. Por mais que eu já tinha aceitado que ia ser cesárea, eu já tava pedindo porque eu não aguentava mais de dor, eu não acreditava que eu tava indo pra uma cesárea de emergência. Só que aí, gente, desse momento em diante, a minha cabeça virou uma chave que eu não comandei mais nada. Até ali eu tava tomando decisão e dali em diante eu meio que desisti, sabe? Meu corpo desligou e eles que controlaram a minha vida. Eu tava muito fraca, eu tava com muita dor, eu tava com muito medo. Aí eu só lembro, assim, vagamente de algumas coisas, outras eu anotei no meu caderno pra eu lembrar. Mas eu lembro que o meu marido foi fazer a papelada, a médica ligou e começou a falar com um monte de pessoas do hospital pra preparar a cesárea de emergência. Eu me senti num filme, eu achei que eu ia morrer, eu achei que ia acontecer alguma coisa com o Bernardo. Tudo assim demorou uma meia hora, 1 hora mais ou menos. E pra mim parece que foi, tipo assim, ao mesmo tempo que parece que durou 2 minutos, tudo aquilo, ao mesmo tempo parece que demorou 7 dias, sabe? Parecia tudo tão rápido e parecia tudo tão demorado. Rápido, porque eles fizeram com muita agilidade tudo, bem mais do que seria se fosse uma cesárea agendada. E demorado, porque pra quem tá sentindo dor, tudo é muito demorado. Passei por uma triagem de exames, de sinais vitais, pressão, batimento cardíaco, essas coisas. E daí eles me faziam as perguntas sobre mim, eu não conseguia responder, eu não sabia responder, eu já não tava mais aqui, sabe? Eu tava na partolândia, como eles dizem. A pressão foi 9/6, nunca tinha chegado tão baixo. Eu tava com a boca branca, meu marido falou, e eu tremia muito, 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 muito. Sentia muito frio. A todo momento eu rezava, eu gritava de dor, eu abraçava e segurava a mão bem forte das enfermeiras e eu perguntava se estava tudo bem comigo e com o Bernardo. A médica foi excelente, muito cirúrgica, literalmente. As enfermeiras, o pessoal da anestesia, o pessoal do hospital, todo mundo me tratou super bem, tratou muito bem o meu marido, trataram muito bem o Bernardo, cuidaram muito bem de nós. Não tenho do que me queixar do início ao fim, desde a hora que eu entrei lá até a hora que eu saí com o Bernardo no colo. A questão do plano de parto eu fiz, recomendo que todo mundo faça. Pro teu marido ou acompanhante saber o que tu quer, pra médica ou teu médico saber também. Eu fiz o plano de parto, mostrei pro meu marido, mostrei pra médica, e o meu plano era chegar lá e entregar esse plano de parto pra equipe saber também. Só que, como vocês viram, não deu pra fazer nada. Eu não lembrei de celular, eu não lembrei de avisar ninguém, eu não lembrei do plano de parto, eu não lembrei do que eu queria e o que eu não queria. Naquela hora eu só queria que a dor passasse e que o Bernardo ficasse bem e eu também. Era só isso que eu pedia. Depois desse momento todo, de toda a triagem, todos os exames, eu implorava pelo anestesista. Não vinha nunca, mas eu sei que tava vindo, era o protocolo, era a demora que tinha pra ele chegar até lá. Eu tava com muito medo de me mexer na hora da anestesia e, sei lá, não caminhar mais, acontecer alguma coisa. E ela me tranquilizava, me acalmava, me explicava como é que ia ser. Quando ela fez a anestesia, gente, eu tive uma contração. E eu pedi o tempo inteiro pra Deus que não desse contração no momento da anestesia e deu. Aí uma enfermeira me segurou e a outra apertou minha mão, no caso eu apertei a dela, e abracei ela. E a anestesista fez anestesia. Eu não senti dor na anestesia, eu senti assim que a agulha tava mexendo o meu osso.
Não sei como é que funciona uma anestesia de cesárea, mas foi a sensação que eu tive. E aí depois disso deu, sei lá, uns 5, 10 segundos, começou a amortecer minhas pernas, assim, a parte de baixo do meu corpo. E nesse momento meu marido não ficou comigo. Eu lembro que no meu plano de parto eu pedi pro meu marido ficar o tempo inteiro comigo, que eu exigia. Na hora, tu só quer que nasça e que pare a dor. Tu não tá nem aí se teu marido tá junto ou não, se passaram por cima das regras que tu botou lá no papel. Eu acho certo fazer um plano de parto, mas tem horas que tu tem que ter noção também. Tipo assim, eu não poderia exigir que ele tivesse ali, sendo que é um protocolo que na hora da anestesia tu tem que estar sozinha pra eles fazerem tudo que eles têm que fazer. Depois ele vem e tá tudo certo. Até porque ele também tem que dar entrada na papelada, ele também tem que resolver algumas coisas que é com o pai, com o acompanhante, quem for. E ele também teve que se vestir, se esterilizar, né, e tal, usar a roupa do hospital. Então nem dava pra exigir muita coisa, ainda mais uma cesárea de emergência. Depois que eu já tava deitada, anestesiada e tudo, já tava com o avental. Eu não lembro de terem me botado avental, gente. Eu não lembro de terem tirado minha roupa. Eu lembro que eles botaram o acesso do soro, não senti dor. Eu vi muitos relatos falando que a pior parte era o acesso do soro e a anestesia, mas em nenhum eu senti dor. Eu só lembro que meu marido entrou e deles falaram que iam começar. E eu lembro que eu falei, não começa porque eu tô sentindo minhas pernas. Só que daí depois o meu marido me contou que quando eu falei, eu já tava com a barriga aberta e o Bernardo já tava saindo, gente. Depois que eles me deram anestesia, eu percebi que eu fiquei grogue, sabe? Eu não tava mais falando coisa com coisa. O meu marido ficou o tempo inteiro do meu lado. Eles amarraram minhas mãos, assim. Eu tinha lido relatos, mulheres passavam por isso e se sentiam violentadas. Eu não me senti pelo motivo de que eu não tava sentindo os braços. Eu só sentia a cabeça e o pescoço. O resto tava tudo amortecido. Eu não conseguia mexer. Tava tudo mole, então nem tinha por que deixar as mãos ali. Eu não ouvi muito ele chorar. Eu lembro de ter ouvido um chorinho, mas nada muito alto, porque eu tava longe. E daí o Ângelo dizia, ele tá bem, ele chorou, ele tá chorando. E daí foi bem emocionante, a gente chorou, se abraçou, tiramos um monte de foto. Eu pedi pra médica, ela sabia que eu queria, então eu fiquei um pouco com ele. E daí depois eles levaram ele e o Ângelo foi junto. No meu plano de parto eu coloquei que ou eu queria ficar eu e o Ângelo e ele, ou eu queria que o Ângelo fosse junto com ele. Então ele ficou o tempo inteiro junto com ele, em todos os exames que ele fez. Deu tipo um alívio daquela tensão, daquela adrenalina toda que eu tava. Juntou com a anestesia e eu só tinha uma gratidão, uma sensação tipo, deu tudo certo, ele tá bem, eu tô bem, ele nasceu. Depois de 4 anos tentando, de tantos testes negativos, finalmente ele nasceu e tá aqui com a gente. E eu só conseguia lembrar do cheirinho dele, assim, quando ela me deu, ele me encostou, do quentinho dele, sabe? Depois disso, eu fiquei lá deitada, não sei quanto tempo se passou, eu sei que a gente chegou no hospital às 7h15, eu acho, e ele nasceu às 8h53. Então teve esse tempo aí todo que eu sofri, passei por tudo isso. Eu tive ânsia na hora da cesárea, depois que eles já tinham dado anestesia, já estavam, né, começando os trabalhos. Aí eu avisei e daí eles deram um remédio, daí passou. A cesárea em si foi muito tranquila, eu não senti nada, eu não passei mal, eu não fiquei traumatizada com nada, não me senti violentada. O antes da cesárea foi horrível, traumatizante, que era o que eu queria, o parto normal. E ainda bem que eu não tive, ainda bem que eu não consegui. No primeiro dia eu não conseguia tocar no assunto, toda vez que me perguntava eu chorava, porque eu me sentia menos mulher, mas eu precisava da cesárea. O Bernardo precisava da cesárea e foi como tinha que ser. Não lembro de nada, eu lembro que eu comecei a delirar e fui longe e não era mais eu, e tudo ficou em silêncio, ninguém me respondeu mais nada, estavam fazendo o trabalho deles. Talvez eu nem tinha força de falar, eu lembro que eu tentava forçar pra falar e não conseguia. Eu tentava levantar minhas pernas e meus pés e não conseguia, e quando eles me tiraram da maca e me botaram na maca que ia pra sala de recuperação, eles levantaram minhas pernas e parecia perna de um cadáver, gente, parecia outra pessoa, porque eu não tava sentindo, eu só tava vendo aquela perna. E eu lembro que eu disse assim, esqueceram minha perna, eu tava muito fora, gente. Daí eles me levaram pra sala de recuperação. Eu acho que eu fiquei 1 hora lá, mas eu não tenho muita noção. Meu marido acha que eu fiquei 1 hora também. Eu fazia questão que ele tivesse lá com o bebê o tempo inteiro no plano de parto, mas a verdade é que eu cheguei lá e eu não sei se eu dormi, se eu descansei. Aí depois ele veio com o Bernardo, daí eu amamentei, daí eles trocaram ele. As enfermeiras elogiaram o jeito que eu tinha arrumado a mochilinha dele, com as coisinhas tudo separada por saquinho. E aí eu não acreditava que aquele bebê era meu, todo aquele surto que a gente tem depois que ganha bebê. Eu perdi bastante sangue, assim, eu lembro que eles botaram um monte de pano e tal, e daí eu fiquei deitada até voltar a sentir as pernas, as costas, a bunda. Me pediram pra eu sair da maca e ir pra outra maca, tipo, me arrastando igual a minhoca, eles falaram. Eu achei que eles tiravam a gente. Não era uma dor que eu tava sentindo, a dor pior veio depois, né, no outro dia, que dói mais. Daí da sala de recuperação eu fui pro quarto, eu tive que ir pra cama sozinha de novo, mas tipo, de uma maca pra outra, né, no caso, não precisei caminhar. No primeiro dia eu não caminhei, não tomei banho, não fiz xixi. Eles perguntaram se eu queria, mas eu não quis, eu não tive vontade de fazer xixi, até porque, gente, eu comi aquela cueca virada com leite com Nescau às 6 horas da manhã, vomitei,
Aí tive todo o vômito e diarreia, então perdi tudo que eu já tinha do dia anterior. E eu fiquei o dia inteiro com o estômago vazio. Eu não comi. E eu tomei um copo de água na sala de recuperação depois do tempo que podia. Então eu passei o dia inteiro com um copo de água na barriga. E daí de noite eles me trouxeram alguma coisa que eu não lembro o que era. Mas era uma coisinha bem leve, líquida. Eu não precisei ir no banheiro. E eu preferi não tomar banho. Porque eu tava com tanto medo de levantar e ter dor e desmaiar e descer os órgãos, como eu ouvi os relatos, que eu não levantei. No outro dia eu fiz xixi, tomei banho, levantei, mas eu quero fazer um vídeo só contando do pós. Os vídeos de agora em diante vão ser mais rápidos, por conta de eu ter que cuidar de um bebê e demorar pra editar e postar pra vocês também. Eu não consigo, como antes, né, sem o Bernardo. Foi isso, gente, basicamente, o relato do meu parto. Não sei se era o que vocês esperavam, mas fiquem tranquilas, grávidas e tentantes e quem planeja ter um bebê, que a hora de vocês vai ser boa. E apesar de todo trauma, dor, medo, adrenalina que eu senti, faria de novo 1000 vezes se fosse necessário. Talvez, sabendo disso, eu teria já marcado uma cesárea antes, e daí eu não teria sentido a dor, eu não teria ficado fraca, eu não teria sentido tanto medo de perder ele ou de acontecer alguma coisa comigo. Mas eu tive que passar por isso pra saber que eu estava errada, que eu devia ter planejado a cesárea. Mas ao mesmo tempo eu me sinto feliz porque eu esperei até o momento que ele quis nascer. Quando a bolsa estourou, era o momento que ele queria nascer, no dia 22 de outubro de 2024. Foi como tinha que ser, exatamente do jeito que ele queria e como Deus planejou. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like nesse vídeo que me ajuda muito. Foi difícil passar pelo que eu passei pra gravar esse vídeo aqui também. Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito ou inscrita. Um beijo e até a próxima. Tchau!